Olá, eu sou o engenheiro Paulo Cassias, do Departamento de Produtos e Serviços da AutoQI. Neste vídeo, eu vou mostrar um pouco mais sobre as capturas e as ferramentas de capturas disponíveis no programa EBERIC V9. A primeira captura, o ponto médio, refere-se somente à seleção do ponto médio de um determinado elemento ou linha que eu estiver usando como referência para fazer este lançamento. Por exemplo, acessando o comando linha, o programa solicita o primeiro ponto. Ao passar o mouse sobre esta linha, por exemplo, observem que somente é representada a captura do ponto médio para usar como referência para o meu lançamento. A segunda opção são as extremidades. Alterando para esta captura, ao usar novamente o comando de linha, observem que o programa vai destacar para mim somente as extremidades das linhas ou ainda elementos, por exemplo, linhas de arquitetura, que eu tenho como referência, ou elementos estruturais já lançados. A terceira opção refere-se ao centro de uma circunferência. Portanto, se eu passar o meu mouse sobre o restante do círculo que eu tenho aqui como exemplo, não é representada nenhuma captura. Entretanto, ao me aproximar do centro, é indicada a captura. A próxima captura refere-se ao quadrante. Ao selecioná-lo, observem que ao passar o meu mouse próximo ao centro do círculo, nenhuma captura é representada. Entretanto, ao passar o cursor do mouse sobre os pontos quadrantes do meu círculo, eu tenho a representação dos pontos e suas respectivas capturas. A próxima captura refere-se ao ponto no elemento. Este ponto permite capturar um ponto qualquer sobre um elemento de referência, por exemplo, linhas ou ainda a própria arquitetura. Como vocês podem ver aqui no vídeo, eu consigo capturar um ponto qualquer que vai estar exatamente partindo da linha. Ele não traz tanta precisão, entretanto, quando eu não quero justamente esta precisão, eu posso utilizá-la apenas para garantir a conectividade com as linhas que eu estou usando como referência para o meu lançamento. Outra opção é a interseção entre duas linhas. Observem, por exemplo, que quando eu tenho uma linha isolada, eu não tenho nenhuma representação de captura. Entretanto, ao passar o cursor sobre a interseção entre as duas linhas verdes aqui lançadas, tem-se a indicação da interseção. Observe ainda que a interseção ela representa uma captura, uma indicação diferenciada com um X, enquanto as capturas tradicionais são representadas com a indicação do quadrado, como a gente pode visualizar se eu voltar a selecionar a extremidade. Outra captura bastante útil é a captura perpendicular. Por exemplo, vamos supor que eu queira lançar uma linha partindo da extremidade desta linha, interceptando esta outra linha de forma perpendicular. Observem que se eu tentar selecionar desta forma, não é possível. Entretanto, alterando a captura para perpendicular, observem que apenas ao passar o cursor do mouse sobre esta outra linha perpendicular, será representado este T invertido, mostrando que a captura perpendicular está garantida. Isto garante que meu lançamento tenha bastante precisão neste sentido, o que ajuda muito a garantir um lançamento correto, tanto das linhas de referência eventuais que sejam necessárias, ou ainda da própria estrutura. Complementando as capturas que eu apresentei, existe ainda a opção da captura personalizada. Esta captura permite
que eu selecione diversas das opções que eu apresentei de uma só vez, facilitando bastante o processo do lançamento. Além das capturas, também abordarei as ferramentas de capturas adicionais que são bastante úteis para o lançamento correto no programa. Complementando as capturas apresentadas, existem algumas ferramentas de captura que também facilitam bastante o lançamento. Por exemplo, vou iniciar pelo ponto na interseção entre duas linhas. Selecionando ela e mantendo, por exemplo, a captura personalizada ativa, vou realizar o lançamento de novos pilares. Vou usar o pilar de fundação como exemplo mesmo. E observe que na linha de comando o programa irá apresentar fundação primeira linha. Vou selecionar a primeira linha, que vai me dar uma linha horizontal de referência, e agora a segunda linha, vou usar a linha perpendicular a ela para garantir que o programa conecte exatamente na interseção entre as duas. Vou finalizar o lançamento do pilar. Vou lançar mais um pilar entre a interseção destas duas linhas, apenas para representar como é fácil utilizar esse recurso para fazer o lançamento de pilares. É uma ferramenta que auxilia bastante. Apenas para dar continuidade, vou lançar rapidamente algumas vigas, porque eu quero fechar o contorno de uma laje. Vou lançar uma laje qualquer para demonstrar agora a ferramenta ponto médio ou ponto intermediário a dois pontos. Utilizando ela, por exemplo, vou lançar uma carga de parede linear que representará esta parede sobre a minha laje L1. Vejam que o programa solicita ponto inicial, primeiro ponto. Vou utilizar a própria arquitetura para definir o primeiro e o segundo ponto. Vou fazer isto na outra extremidade da minha parede e com isso tenho-se a carga lançada exatamente no meio da minha parede, representando a posição correta de lançamento. Muitas vezes em projetos, não temos o ponto específico desejado para fazer o lançamento de algum elemento. Para solucionar isto, podemos usar a ferramenta ponto relativo, que permite definir-se um ponto base para que, em relação a este ponto base, defina-se uma distância. Por exemplo, vou utilizar aqui a ferramenta ponto relativo e vou lançar uma linha partindo de referência no meu pilar P6. Entretanto, pretendo manter uma distância de afastamento deste pilar P6 em relação ao ponto que eu estou usando como referência. Ao clicar no ponto, observe que o programa solicitará o primeiro ponto, o deslocamento. Vou utilizar aqui coordenadas relativas através da indicação do arroba. Vou indicar um deslocamento de 100 centímetros na direção X e 0 na direção Y. Ao teclar Enter, observe que o programa irá já indicar o início do ponto em relação ao ponto referência que eu utilizei anteriormente. Então, vou finalizar o lançamento desejado. Por exemplo, aqui, se eu quisesse fechar este cômodo, por exemplo, formando um outro corredor. Um exemplo apenas didático para representar a ferramenta. Para demonstrar a última ferramenta disponível, a ferramenta que predetermina uma distância em relação ao ponto base, eu vou primeiramente excluir a carga de parede que lançamos para usar como exemplo e vou relançá-la através desta ferramenta de captura. Ao selecioná-la, vou entrar no comando de lançamento de cargas lineares e observe que na linha de comando o programa pergunta ponto inicial deslocamento.
Para este exemplo, estou informando 7,5 centímetros nas direções x e y. Com isso, eu tenho um deslocamento de 7,5 em relação ao ponto base que eu vou escolher para o lançamento. Para continuar com o comando, teclo Enter e agora o programa pergunta pelo ponto inicial, ponto de referência. Observe que vou selecionar a própria linha da arquitetura e, ao selecionar o ponto, o programa solicita a direção. Como eu defini 7,5 centímetros tanto para as direções x e y, eu posso mover o meu cursor na direção desejada e, ao clicar, observe que o programa irá capturar um ponto deslocado em relação ao meu ponto base de 7,5 centímetros em x e em y com referência em relação à direção que eu cliquei com o mouse. Vou fazer o mesmo para a região superior e com isso tenho o lançamento da minha carga de parede. Finalizamos com isso o vídeo referente às capturas e ferramentas de captura do programa EBERIC V9. Obrigado!